Shalom, shalom. Tov. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo de dia, de tarde ou de noite. Eu tô falando Tov, porque tá escuro, tá vendo? Pois é, tá? Bom, então, ontem a gente começou Gênesis, tá? E Gênesis, em hebraico, é Bereshit. Bereshit. Né? Você lembra que a gente começou Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'etz, Haeretz. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Bereshit, em princípio, né? Então, a primeira palavra da primeira frase que tem no primeiro livro, né? Geralmente é o nome do livro, tá? Por exemplo, Bereshit, em princípio, no princípio, tá? Gênesis, tá? Êxodo é Shemot, nomes, né? Ali fala nomes dos patriarcas. Vaikra, né? Depois o próximo livro, né? Levíticos. E chamou, tá? Bamidbar, né? No deserto, né? Deixa eu ver aqui o que mais. O que mais? Tá faltando um. Esqueci qual que é. Devarim, palavras, Pois é, né? Esquecidinho, danado. Né? Olha lá. Devarim, palavras. Radevarim, né? Bom, depois a gente chega disso daí. Né? Mas assim, é sempre a primeira frase, né? Tem as primeiras palavras ali. Geralmente é uma dessas palavras que dá o nome do livro, tá? Bom, vamos ler o terceiro capítulo de Gênesis, Bereshit, tá? E vamos lá. Ora, a serpente era mais astuciosa do que qualquer animal do campo que Yahweh Elohayah tinha feito. Ela disse para a mulher: Opa, peraí, a cobra tá falando com a mulher? Nesse daqui parece uma fábula. Estranho, né? Pois é, né? Maluquice, né? Mas aqui na Bíblia tem fatos históricos, tá? Verídicos e históricos. Por quê? Harris, prova isso que você está falando, né? Que os animais falavam com as pessoas. Imagina você viver milhares de anos ao lado de uma criatura que não é da sua espécie. Você acha que em algum momento não vai existir uma comunicação? Pois é, basicamente é isso. Tá? Você sabe quanto tempo que Eva e, e Adão viveu ao lado dos animais lá do... Né? Você não sabe. Né? Pode ser que eles tenham vivido 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos. Né? Por quê? Porque eles eram seres imortais até o então. Né? Você acha que não haveria um tipo de comunicação? Com poucos meses você já consegue adestrar um cachorro. Né? Imagina você viver uma existência toda ao lado dessas criaturas. Você acha que não vai conseguir falar? Aí quando eles são expulsos do paraíso, que as pessoas têm um limite de tempo e os animais têm um limite de tempo, aí perdeu-se a comunicação, obviamente. Tá? Então, né? É isso. Né? Você consegue fazer até um papagaio falar, pô? Tá entendendo? Então, estabelecer uma comunicação com os seres... Por exemplo, ó, vamos lá. Uma vez, eu tenho um amigo, que ele é espírita. Ele chegou para mim e falou assim, eu já vi coisa, né? No meio do espiritismo e tudo mais. Eu falei assim, ó, na Bíblia, né? Tá escrito que não é para você entrar em comunicação com os espíritos. Eu sei que você faz isso daí, mas assim, na Bíblia fala que não pode, tá? Por quê? Porque você não sabe que tipo de existência que é essa. Né? Se é boa, se é ruim. Né? Se for ruim, você tá perdido, cara. Né? E esse ser aí, que tem milhares de anos, que é uma existência muito antiga, pode te engolir, guerreiro. Né? Então não faça isso. Ah, mas a existência é boa. Você tem certeza? O Criador falou, não se envolva, né? Não se envolva com espíritos ou com... Né? Então, tipo assim, quem que é o cara que é espírita, geralmente? Tá? Eu vou falar, esse amigo meu é espírita.
falei assim, quem que é o cara que é espírita? Você sabe? Ele falou assim, não. Né? Eu falei, vou te explicar então. O cara que é espírita é o cara, né, que começou a estudar cabala e parou, tá? Porque assim, o que que acontece? O judaísmo começou a estudar a cabala e deu continuidade. Não parou não, ele foi até o fim. Só que o espírita ficou com medo no meio do caminho. Ele falou assim, não, vou parar aqui, porque aqui só até aqui fala só de espírito, daqui para frente fala de demônio. Aí o cara ficou com medo, aí ele parou. Basicamente é isso, né? Então assim, imagina você entrar em contato com uma existência dessa, que é muito antiga, que é imortal, né? Porque são imortais, são criaturas imortais, que viveu muitos anos, ele vai te engolir, guerreiro, tá? Te enganando, né? Você acha que ele não te engana assim, no piscar de olhos? Ele faz isso há milhares de anos. Então tome muito cuidado, tá? Bom, vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuciosa de qualquer animal do campo que Yahweh, Elohaiã, tinha feito. E ele disse para a mulher, isto é verdade? Elohim realmente disse que vocês não deveriam comer da árvore de todo o jardim, de todas as árvores do jardim? E a mulher disse para a serpente, ou ela respondendo, nós podemos comer do fruto da árvore, de todo o fruto da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Elohim disse, não comerás dele, nem tocarás, para que não morrais. Quer dizer, se você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Mas esse mandamento, o Criador deu para quem? Para Adão. E Adão deu para Eva. Então, foi uma escadinha aí, né? Você tá vendo, né? O Criador, Yahweh de Sevaot, falou o mandamento de não comer da árvore foi dado para Adão, né? Para que não morrais. A serpente disse para a mulher, tu certamente não morrerás, né? Veja bem, a serpente mentiu? Não. E o Criador mentiu? Também não. Né? Por quê? Porque é morrer espiritualmente. Você entende? Então, quando você lê isso no hebraico, você começa a entender. A morte que Adam e Rava tiveram foi uma morte espiritual. Por exemplo, eles morreram imediatamente já? Não, mas eles conheceram a morte. Então, no dia em que você comer, nesse mesmo dia, né, você morrerá. Só que eles não morreram no mesmo dia. Por quê? Porque eles morreram com menos de 1000 anos. Né, 900 e uns tico-tico. Tá? Mas assim, de acordo com o que está escrito no Antigo Testamento e no Novo, 1000 anos é igual a um dia para o Criador. E 1000 dias é igual a um ano. Né? Então tem essas passagens assim. Né? E eles viveram um dia só, né? Que é beirando 1000 anos. Então, nem o Criador mentiu, né? E nem a cobra mentiu aqui. Mas a cobra enganou a mulher, no sentido que espiritualmente eles iriam morrer. Mas assim, aí você vai ter que estudar mais profundamente. Eu não vou chegar nesse ponto aqui agora não, porque vai ter oportunidade mais para frente, tá? Bom, vamos lá. Então o que a serpente faz? Ela conta 9 verdades e uma mentira. Introduz uma mentira no meio. Cuidado. Cuidado com esses seres antigos aí que você fica conversando aí, viu? Essas existências aí que... vai. Bom, vamos lá. Pois Elohim sabe que no dia que tu comeres dele, então teus olhos serão abertos, e tu serás como Elohim, ou Elohim, conhecedor do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer,
e que isso era agradável aos olhos, era uma árvore desejável e que a tornaria sábia, ela tomou do seu fruto e comeu. E o deu também para o seu marido, que estava com ela. E ele comeu também. O que acontece, os maridos? Presta atenção, os maridos. Puxãozinho de orelha aqui, tá? Geralmente você vai escutar a voz da sua mulher e não a do Criador. É isso que está falando aqui. Mulheres, prestem atenção. Geralmente o marido de vocês vai escutar a sua voz primeiro, antes de escutar a voz do Criador. E ó o preço que vocês vão pagar. Você entende? Então as mulheres ficam dando uma de bigoduda dentro de casa, né? Cuidado. E você fica baixando o nível de testosterona do seu marido aí, cuidado. Porque senão, o que acontece? Em algum momento ele vai parar de escutar a voz do Criador, vai começar a escutar só você só. E aí, ó. E aí a ladeira abaixo. Daí se depois você vai chegar pro seu marido, descobri que eu não gosto mais de você porque você não é mais o mesmo homem que eu me casei. Mas a culpa foi sua, porque foi você que podou o cara. Você não deixou o cara escutar a voz do Criador? Aí depois você quer separar? Você tá entendendo? Porque o cara não é mais o mesmo? Porque o cara agora só tá lambendo o chão que você passa? Você tá entendendo? Mulheres, cuidado, viu? Então, assim, vocês, né, principalmente os homens aqui, ó, você é para ser o cabeça da casa e não a cauda. Você é para ser o rei e o sacerdote da sua casa, tá? O que o sacerdote fazia? Purificava todo o povo de Israel. O que o sacerdote da casa tem que fazer? Purificar a sua própria casa. De que forma? Ensinando os mandamentos. Ensinando os estatutos, as ordenanças, né? E os juízos do Criador. Tá? Sem isso, sem você, sacerdote, né? Puxando a orelha, brigando, dando bronca, as coisas desandam, tá? Cuidado, viu? Quando o sacerdote não fazia nada, o povo ia lá e pecava, não era? Do mesmo jeito, sem você, sacerdote, a sua casa inteira vai ficar em pecado, viu? Vai começar pela sua mulher, tá? Porque geralmente ela dá ouvido a quem? A cobra. Você entende? Ela vai escutar a mãe, o pai, a tia, o vizinho, o papagaio. Ela vai escutar, né, o bombeiro, o médico, o professor. Ela vai escutar todo mundo, guerreiro, menos você. E ainda quando você virar as costas, ela vai falar assim: meu marido é um lixo. Se eu deixar as coisas na mão dele, a casa inteira vai pro buraco abaixo. Você acredita num trem desse? Ela vai escutar todo mundo, menos você. E aí, depois de tudo, quando ela se separar de você, ela vai falar que a culpa foi sua. Tô falando porque foi isso que aconteceu comigo, pô. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você tá entendendo? Você faz de tudo pro povo. Quer dizer, eu escutava a voz de todo mundo, menos a do Papai do Céu. Né? Tinha Torá no meu casamento? Não. Tinha o Criador no meu casamento? Não. Tinha o Machia no meu casamento? Claro que não. Né? Que tipo de aliança que é essa? Né? Você entendeu? Onde que eu colocava as coisas todas no pedestal para a mulher lá, né? Eu idolatrava, né? E fazia oferta, oferenda lá de bem dizer. Você tá entendendo? Tem chance de uma porcaria dessa dar certo? Não tem. Você desculpa falar, mas não tem. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui onde que nem parou. E ele também comeu. Ele, o Adão, né? O Adão. O Adam. Adam e Rava em hebraico o nome deles, tá? Adam e Rava. E os olhos de ambos foram abertos. E eles
perceberam que estavam nus, ou eles estavam peladões, né? E eles juntaram folhas de figos para se cobrir. E eles ouviram a voz de Yahweh Elohaiam, que andava no jardim no vento do dia. O nosso pai está chegando, vamos nos esconder porque a gente está peladão. Depois de ter feito a cagada, né? E Adam e sua esposa esconderam-se da presença de Yahweh entre as árvores do jardim. Como se pudesse se esconder da presença do pai, né? E ele chamou ainda, né? Como se ele não soubesse onde que eles estavam, né? E Yahweh, Elohaiam, chamou Adam e disse, onde você está? Como se ele não soubesse, né? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. Cuidado, guerreiro. Não tem como se esconder da presença do Pai, tá? Isso é impossível. Você pode cavar o buraco mais fundo da terra, guerreiro. Você não vai conseguir se esconder dele, né? Ele que te criou, né? Ele assinou o nome dele quando te fez, no seu DNA. E ele disse, quem te contou que tu estás nu? Teria você comido da árvore que eu te ordenei que tu não deverias comer? Quer dizer, ele falou para quem? Para Adão. Ele só deu um mandamento para esse cara. O crescer e multiplicar foi depois, porque foi depois que ele fez a Eva, né? Primeiro ele fez o jardim. Adão, não come dessa árvore aqui, né? Adão, agora eu vou fazer uma esposa para você. Então, uma sequência, uma linha do tempo, né? Não come dessa árvore, né? Ele deu o mandamento primeiro para Adão. Adão escutou quem? A esposa dele. Bonitinha. Devia ser aquele avião, filho. Não era um Fusquinha, não, cara. Não é aqueles Boeing 747. Devia ser um mulherão desse daí, né? E pela dona lá, você acha que o cara não vai escutar a voz da mulher? Né? Desculpa a expressão, tá, gente? É que israelita é bem assim mesmo, né? Pois é. Olha que bonita, eu vou escutar minha esposa. Ela tá certa, o criador tá errado. E o homem disse, o versículo 12, e o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, ele jogou a culpa nela. Agora é tarde, meu filho, agora não tem mais o que fazer. Né? Agora... E Elohim disse para a mulher, o que você fez? Né? Como se ele não soubesse, né? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Pois é, ela foi escutar justamente todo mundo, a vizinha, o vizinho, o papagaio, o gato, né? A novela, né? Os noveleiros de plantão aí, né? O Big Brother, né? E Yahweh Elohim disse para a serpente, por que tu fez isto? Você é a mais amaldiçoada do que todos os gados e os animais do campo. Em seu ventre deves rastejar, e o pó tu deverás comer todos os dias de sua rainha, de sua vida. Né? Eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua zera e a zera dela. Ela esmagará a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Para a mulher ele disse, veja bem, eu grandemente multiplicarei o seu sofrimento em tua concepção quando você for ter filhas e filhos. Em dor gerarás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E que bom que é assim. Não deixa o marido dominar em casa, não, pra você ver. Mas hoje em dia, o cara é o primeiro que fala, o último que fala, o primeiro que apanha. Tá errado essa ordem, né? Às vezes, mulherada,
né? Vocês e homens, prestem atenção. Homens, se a mulher te trata como um bigodudo, né, você tem que tratar ela como alguém que tem bigode, pô. Não vai ficar escutando besteira, não. Rapaz, uma vez, né, eu falei pra uma pessoa, eu falei assim, ó, não deixo nenhum homem falar comigo desse jeito no meio da rua, né, e você tá falando comigo dentro de casa. Não é com uma moça que eu tive relacionamento, né? Se você se comportar como um bigodudo, eu vou te tratar como alguém que tem bigode. Eu tive que chegar a esse ponto. Claro que eu nunca ia reclamar ninguém, né? Então, mas eu tive que chegar nesse ponto. Você acredita num trem desse? Esse é o tipo de mulher que você encontra para se relacionar hoje em dia. Né? A mulher sai gritando com todo mundo, quer parecer macho, né? Parece que tem um bigode maior que o cara. Tá entendendo? Eu falei assim, não, eu vou pegar meu bonezinho aqui, porque já que as gritaria e as brigaiadas não dava nada, eu vou pegar meu bonezinho aqui, colocar ele e sair fora. Peguei minhas malas e vazei, fi. Piquei a mula. É melhor se fazer do que viver do que no inferno. Você entende? Quando é assim. Bom, vamos lá. Mas, né, tem suas exceções, tá? Tem as suas exceções, né? A gente que é israelita, a gente não é a favor de separação de jeito nenhum, fi, tá? Mas tem, né, as suas exceções. Se você te der uma explicação razoável do porquê que isso acontece, né, porquê que tá se separando, aí a conversa é diferente, tá? Bom, cadê? E ele te dominará. E para Adam, ele disse: porque tu escutaste a voz de tua esposa e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoado é a tua causa a terra, por tua causa é a terra, em sofrimento tu comerás todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos ela te produzirá, e tu comerás a erva do campo. Pelo suor do teu rosto comerás pão. Quer dizer, se você não trabalhar, você não come. E quem vive do suor dos outros é o quê? Parasita. Tem que trabalhar. Basicamente é isso que está falando. Até retornaste ao chão, pois dele tu saíste. E foste tomado, tu és pó, e do pó tu retornarás. Adão chamou o nome de sua esposa de Rava, ou Eva, né, traduzido para o seu. Porque ela era mãe de todos os viventes. É isso que significa. Né? Aí pegaram esse Rava, esse Adão e Eva, e transformaram, como é que é o nome? É Zeus e Hera, né? É, esses deuses gregos aí, né? Que será que o pessoal tá tentando imitar aí? Hum, hum, hum. Ai, ai. É mole um trem desse? É mole um trem desse? Idolatria até nos primeiros, né? Adão e Eva, né? Bom, vamos lá. E Adão e sua esposa. Cadê? 20, né? E Adão chamou sua esposa de Rava, porque ela era mãe de todos os viventes. E para Adão e a sua esposa, Yahweh, Elohim, fez túnicas de pele e os vestiu. E Elohim disse: o homem tornou-se como um de nós. Está no plural, guerreiro. Vou contar um segredinho para você aqui, tá? Está escrito o nome do Messias no Antigo Testamento. No Antigo, não é no Novo, tá? No Antigo.
não é no Novo, tá? Vou repetir, no Antigo, não é no Novo, tá? 10.050 vezes. Esse et, esse alef taf, está escrito mais de 10.050 vezes no Antigo Testamento. E quem que ele é? O Messias, o Mashiach. Pois é. Por que a igreja nunca te contou isso? Será que eles estão tentando esconder o Mashiach no Antigo Testamento para falar que a Torá foi abolida? Não sei, guerreiro, não sei, não sei. Cara, veja bem. Veja bem. A letra J só foi inventada há 500 anos. Tá? Então a letra J não existe nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Ela só foi inventada há 500 anos. Nunca o Messias escutou os apóstolos chamarem ele de Jesus porque a letra não existia. Ou os próprios inimigos do Mashiach chamando ele de Jesus. Por quê? Porque essa letra não existia nessa época. Né? Aí traduziram isso para Senhor, Senhor daqui, Senhor dali. Senhor em hebraico é Baal. Baal-Zebu, Senhor das moscas. Baal-Zebu é em hebraico. Tá? Senhor das moscas. E aí o que acontece? Apagaram o nome do Pai e do Filho no Antigo Testamento, no Novo. Apagaram o nome do Pai e do Filho na Bíblia inteira. Se eles apagaram o nome do Pai e do Filho, o que mais que eles não fizeram, cara? Para e pensa. Você entende? Cara, tem que pegar, desculpa a expressão que eu vou usar, mas tem que pegar as bolas de alguém e torcer, esmagar, falar assim, ô guerreiro, por que você fez isso, cara? Por que você tirou o nome do Papai do Céu das Escrituras e o nome do filho dele? Né? Aqui ó, tá escrito et o tempo todo, mas você só consegue identificar que o Mashiach está aqui no Antigo Testamento, né? Se você souber ler em hebraico. Né? Mas, cara, fizeram uma bagunça, uma salada. Eu acho que tinha que pegar todos os dias e dar um chute nas bolas desses caras que trocaram tudo. Né? Fazer uma fila de uns 100 toda hora. Pau! Mas com força mesmo, como se estivesse chutando uma bola de capotão. Né? Pau! Né? Pegar uns 100 caras, falar assim, não, agora é minha vez, agora é minha vez. Vai lá outro. E dar aquele chutaço no meio das bolas do cara. Né? Maldade, né? Pois é, mas assim, fizeram umas besteiras aqui nas escrituras, bicho, que não dá pra aguentar uns trem desse. A tradução tá muito ruim mesmo, cara. Eu não sei se traduziram errado por imperícia, por negligência, por imprudência, ou por maldade mesmo. Né? Que essa segunda opção, né, por maldade, é a mais provável. Eles queriam esconder alguma coisa. O que é que eles queriam esconder? Pensa aí. Né? É complicado, né, meu amigo? Fica difícil. Bom, então a gente leu o 21. E para Ada e sua esposa, Yahweh fez túnicas de pele e os vestiu. Yahweh Elohim disse, tornou-se como um de nós, ó Mashiach aqui, para conhecer o bem e o mal. Quer dizer, o Criador e o Mashiach já conhecem o bem e o mal. E olha o que ele vai falar depois. Para que eles não estendam sua mão, agora, para que eles não estendam a sua mão e tomem também da árvore do conhecimento, da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Então, tipo assim, já pensou se os caras comem da árvore do conhecimento do mal e vai lá e volta e come da árvore da vida? Né? Ia dar um rebuliço aí. Né? Por quê? Porque eles iam voltar a viver para sempre de novo. Né? Mas para que isso não acontecesse, o que o Criador fez? Expulsou eles de dentro do Éden, fechou o jardim, né? E não deixou mais eles comer da árvore da vida. E por quê? Porque quem vai dar da árvore da vida é uma chia. Mas depois de testar.
a pessoa para saber se ela é digna. Já pensou se uma pessoa não digna come da árvore da vida e vive para sempre, né, fazendo suas maldades, como tem milhares de seres aí já fazendo isso? Você entende? Então tem que reduzir o prejuízo, né? Então ele falou assim, vai que eles se tornam maus no futuro. Porque o conhecimento do bem e do mal ele já tem. Eu dei a possibilidade e eu dei o livre-arbítrio. Se você fizer o que eu mando, né? Se você fizer do jeito que eu te ensinei, você não vai se machucar, mas se você fizer do seu jeito, você vai se machucar. Eu te dou o livre-arbítrio para você escolher. É melhor que você escolha sabiamente. Mas geralmente a gente não escuta o Criador. A gente só vai aprender a escutar o Criador depois de muita pancada, depois de muita dor, choro, sangue escorrendo, né? Ranger de dentes. Você entende? É exatamente isso. Então, assim, poderia ser que talvez a maldade deles tivessem se sobressaíssem, dominasse eles. Então, para que tal coisa não acontecesse, eu falei assim, não vou deixar eles comer da árvore da vida. Até eu ter certeza. Né? Para e pensa. É mais lógico. Né? Se eles forem dignos, no futuro, quem sabe eu posso deixar eles comer da árvore da vida. Mas agora não, vamos testar primeiro. Porque imagina você viver milhares de anos, né? Se você é bom, cada ano que passa, você vai tentar ser melhor. Mas se você é ruim, meu irmão, cada ano que passa, a sua maldade vai piorar de um tanto, cara. Né? Imagina você viver 900 anos. O quanto de maldade você não vai acumular até lá. Né? Aqui, ó, você vai ver que depois do capítulo 4, as pessoas começam a viver beirando 1000 anos. Né? Então, fala que os filhos dos homens se multiplicaram muito na terra. E a maldade também se multiplicou. Né? Então, gradativamente, dificilmente alguém volta e se arrepende das coisas que fez, ou da maldade que fez. Né? Você entende? Então, o Criador, no mínimo, tem que fazer é testar para saber se a pessoa está apta ou não para comer a árvore do conhecimento da vida, né? Bom, ele é mais sábio do que nós, né? Se foi assim que ele decidiu, né? Que assim seja. Né? Amém, amém. Bom, então vamos lá. Yahweh Elohayim enviou para fora do jardim do Éden para lavrar o solo, de onde ele fora tomado. Você foi tirado da terra. Você vai lavrar a terra agora para criar outras coisas. Para ver como que é bom. Né? Eu tirei você da terra. Quer dizer, eu tive que lavrar o solo para fazer você. Né? Agora você vai ver como que é bom lavrar a terra também. Para quê? Para produzir vida, ou frutos, ou sementes, ou esperma, ou descendência. Eu fiz você da terra, foi difícil. E você, cabeçudo, não escutou, agora você vai ter que ter dureza na sua vida para você aprender. Sua vida era para ser fácil, mas você estragou tudo. Agora você vai ter que lavrar a terra para ver como que é difícil. Né? Fazer a vida crescer e brotar do solo. E Elohim enviou para fora do jardim do Éden para lavrar o solo, de onde ele fora tomado. Elohayim, né? Eu falo Elohim porque eu esqueço. É Elohayim, tá? O pessoal fala que é Elohim, tá? Mas se o cara estudar um pouquinho de hebraico, ele vai ver que não é Elohim que está escrito. É Elohayim. Mas esse até mesmo lá em Israel, o pessoal fala Elohim, 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 mas tá errado, tá? Se você pegar o hebraico mesmo e for fidedigno no que está escrito, você tá? Bom, é isso. 24. E assim ele guiou para fora dali. E ele colocou no oriente do jardim do Éden querubins, ou heruvins, né?
e uma espada ardente que girava em todas as direções para guardar o caminho da retaguarda da árvore da vida. Pois é, árvore da vida. Aí acabou, né? Depois é o 4. Árvore da vida. Vocês já assistiram aqueles Mauá? Nossa, eu sou viciado em desenho. Tem um monte de desenho brutão. Principalmente no YouTube. Tem um desenho que eu assisti de um menininho. Ele era menininho na época. Depois ele arrumou umas 15 esposas. Isso era israelita, nem sabia. Teve uma época lá que ele encontra uma árvore, que é uma árvore da vida também. É uma árvore gigantesca. Assim. Você já viu aquela árvore lá que tem lá lá em Pandora, lá, dos cara azul lá, daquele filme dos cara azul lá, como é que é o nome? Avatar? É, aquela árvore grandona. Putz, grilo. Eu acredito, cara. Eu acredito que existiam umas árvores aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Umas árvores daquele tamanho. Eu acredito que em algum momento umas árvores brotona mesmo, tá ligado? Grande, 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 grande. Tem um monte de montanha cortada aí. Quem sabe vai saber se não é árvore cortada, fossilizada, vai saber, né? Já tem umas teorias de conspiração que falam nesse negócio aí, né? Aí você fica pensando, será, será, será? E ainda fica doido para saber o passado, o presente e o futuro, né? Mas não falta muito tempo, não. Porque essa vida aqui, que a gente vive hoje, no máximo que a gente vive é 100 anos. Então, quando a gente chegar lá no céu, no Chamaim, né? No Chamayã, né? Nas águas elevadas, a gente vai poder perguntar para o Criador, e aí, existia essas coisas lá na Terra antigamente, tal, tal? Talvez ele responda, talvez não. Mas deve ser bem louco, né, cara, ver uma árvore gigante assim, né? Eu fico vendo esses Mauá aí, e a maioria dos Mauá que eu pego, né, que eu gosto daqueles Mauá chinês mesmo, né? Aqueles caras lá, mestre, me aceite como seu discípulo. Aí o mestre vai lá, eu tô te aceitando, agora vai treinar. Faz 100 flexão, 200 abdominal. O cara fica treinando lá, aí daqui a pouquinho tá fortão. Aí o mestre arruma alguma briga, o discípulo vai lá e compra. Daí o discípulo arruma alguma briga, o mestre vai lá para se vingar. É sempre assim, cara. É mestre e discípulo, um dando a vida pelo outro. E é assim que tem que ser a gente. Errade. Israelita é tudo desse jeito, cara. Se arrumou confusão com um, se arruma confusão com todos, cara. Cuidado na hora de se arrumar confusão com o israelita, hein? Você vê lá como é que o povo lá em Israel, né? Hum. Né? É por isso que é bom viver numa mochaf que nem eu vivo. Né? Se eu arrumar uma briga, vai uma rempa de. Brincadeira, tô brincando, tô brincando. Pra me ajudar. Brincadeira, brincadeira. Mas assim, é uma unidade, né? Deveria ter uma unidade, deveria ter. É como se fosse irmão mesmo, né? Irmão sanguíneo. Né? Um dando a vida pelo outro ali, um cuidando do outro ali. Né? Antigamente, até os servos comiam na mesa do patrão e eram tratados como filhos. Imagina você ser empregado de alguém, de alguma loja, você comer na mesma mesa do seu patrão e ter o tratamento de um filho biológico dele. Um quarto na casa dele ou coisas do tipo, mais ou menos era assim. Você entende? Né? O servo era querido, né? Do mesmo jeito que o patrão tratava. Por exemplo, aquela parábola lá, aquela passagem lá, que o Mashiach fala: na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu estou indo preparar moradas para vocês. Né? A gente é servo. A gente só está nesse quesito aí de servo. Mas por que ele está indo preparar lugares para nós?
né? Para que a gente viva como filho ao lado dele, apesar de ser um filho adotivo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é assim, é uma unidade tremenda. Quando você, bom, meio de israelita kadoshim, né? Então, geralmente deveria ser desse jeito, né? Eu gosto de assistir esses filmes chineses, esses desenhos oriental assim, né? Por quê? Porque existe muita errade nesses negócios, né? O sopro de vida, né? Sopro de vida aqui. Nós estávamos escutando aqui sobre o sopro de vida aqui, né? Alguns capítulos atrás. Os caras treinam a técnica de respiração para ficar mais forte, com o corpo resistente. Como é que é? Técnica de respiração da família Shaolin. Técnica de respiração da família tal. O negócio é mais ou menos assim, cara. Né? Eu gosto demais desses Paranauê de Mauá, Mangá, esse trem. É só que agora eu tô estudando bastante, agora não tenho mais tempo para assistir esse trem. Bom, em todo caso, né, a gente viu aí que o que começa errado termina errado. A tendência de terminar errado é muito grande. Vai ter que vir mais para frente um dos patriarcas para tentar resgatar um recomeço nisso daí tudo. Você lembra do dilúvio lá? Mas é mais pra frente ainda. Beleza? Bom, já tá ficando com 41 minutos e eu tô morrendo de sono, tô cansado já também. E eu já falei demais. Eu já falei até dos Mauá que eu assisto. Não acredito. Não conta pra ninguém, guerreiro. Senão, não vou deixar mais você acompanhar aí os estudos. Brincadeira. Bom, shalom, 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 Laila Tov. Vai dormir, vai descansar, vai fazer o que você tem que fazer aí. E amanhã nós. Desculpa. E amanhã nós manda mais outros vídeos aí pra vocês aí. Tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau.